Hoje vamos começar aqui uma coisa totalmente diferente do que a gente faz no nosso dia a dia como advogados. Nós vamos contar uma história de como começou o RAD Advogados, de como o escritório se desenvolveu, como os sócios chegaram, como nós criamos a ideologia RAD Advogados. E para contar essa história, nada melhor do que estar junto com os meus sócios, irmãos e amigos, que estão aqui para contar essa história junto comigo. Queria apresentar, primeiramente, o Dr. Alan Martins. Tudo bem, Alan? Tudo bem, doutor? Tudo bom. Dr. Alan, que é um dos melhores advogados do Brasil na parte de audiências e prazos. Ele que está junto com o Rádio Advogado já há algum tempo. Também estou com o meu amigo, irmão e sócio, Dr. Tiago Delmon. Tudo bem, Tiago? Fala, Afonso. Beleza, cara? Tudo bem. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. E também o meu sócio, irmão e cunhado também, Dr. Leonardo Arruda. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. A gente tem essa peculiaridade aí. Tudo bem, pessoal. Vamos tocar em frente. Vamos contar essa história bonita aí de como que a gente construiu o Rádio Advogados. Legal. E também estou aqui com o meu outro sócio, Dr. Luiz Rogério de Oliveira. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. O Dr. Luiz está ali nos bastidores, daqui a pouco ele vai entrar aqui para falar um pouquinho. Legal. Mas, nesse primeiro momento, eu queria, nessa apresentação, chamar o Dr. Tiago para falar da formação dele, como que ele começou na advocacia, contar um pouquinho da história dele. Pode falar, Tiagão. Pessoal, então assim, me formei em 2005, né? Faz bastante tempo já, inclusive, né? Bastante tempo. A advocacia, para mim, foi acontecendo gradativamente. No começo, eu entrei na faculdade de Direito nem pensando em ser advogado. A ideia mesmo era ir para a polícia, sempre pensei em ser delegado, era um sonho. Inclusive, quando eu me formei, eu fui muito para a área criminal, trabalhei muito com criminal e, curiosamente, nunca tinha feito trabalhista. Nunca imaginei ser advogado trabalhista. Então, você vê como que é as coisas. No decorrer do tempo, isso foi mudando e as coisas foram direcionando para isso. Então, me formei em 2005. Na época, eu não era nem comecei a exercer a advocacia, eu era bancário. Fiquei aí 5 anos no banco. Em 2008, eu saí e aí sim eu comecei do zero no direito. Não tinha nem a AOB ainda, fui estagiar, quer dizer, comecei tudo do zero, e aí começou a carreira de fato, sendo um advogado generalista, trabalhando em todas as áreas, até que em 2013, o foco, a especialidade começou a ser o direito civil, em conjunto com o criminal. Muitas situações ali aconteceram, muito aprendizado, muita história, e em 2014 para 2015 começou, de fato, a minha carreira focada mais no direito trabalhista. Só que sempre do lado da reclamada. Eu não tinha tido ainda a experiência como reclamante. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar num grande escritório. E aí sim começou a minha carreira de fato como advogado trabalhista reclamante, né? Então, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, que me trouxe até onde eu cheguei hoje. E em 2016... tive o convite do meu amigo e irmão Afonso, um projeto fantástico, muitos sonhos, muitas idealizações, e as coisas foram acontecendo, graças a Deus, nesse decorrer do tempo. Ô, Tiago, mas você falou de sonho, quando você veio pro escritório, você era um sonhador, você sempre acreditava num sonho grande. Ele né? O Tiago sempre acreditava no sonho, né? Ele é a mente que vai direcionando aí o sonho grande. Legal. E você, Dr. Leonardo? Como que foi sua trajetória? Como você se formou? Onde você trabalhou? Legal. Bom, meu nome é Leonardo Arruda, né? Eu sou pai da Luiz e da Lara. E advogado desde 2006. Advogo aí há um bom tempo já. Outro dia eu tava pensando. O tempo vai passando e a gente já vai ficando mais velho. Mais maduro, né? A minha advocacia, então, começou... eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina. E acho que, como todos os estudantes de direito, a minha carreira, na minha cabeça, era direcionada para o direito criminal. Minha vontade era ser promotor de justiça. E aí, ao longo dos anos, enfim, fui picado pelo bichinho da advocacia e acabei entendendo que
que o meu viés mesmo era para ser advogado. Então, comecei a advogar em 2006. E aí, em 2007, eu entrei num escritório grande também de advocacia, já de advocacia trabalhista. Eu não gostava de direito do trabalho, mas era a oportunidade que tinha. Recebi o convite de um grande amigo meu e fui trabalhar nesse grande escritório. Comecei em Londrina, no Paraná. E aí, logo surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo. No começo, fiquei na dúvida se... Bom, enfim, uma cidade pequena, mudar para São Paulo, é uma mudança de vida, um desafio. Mas topei, fui para lá. No meu primeiro mês de escritório, os 2 gestores do escritório foram desligados. Então, a gente ficou um tempo aí perdido, mas isso foi muito bom. Porque fez a gente ter que crescer rápido, amadurecer rápido. E, enfim, já entender exatamente tudo o que acontecia dentro do escritório de advocacia. Acelerou muito o processo. E aí, lá nesse escritório de advocacia, eu conheci o Dr. Luiz Rogério, que hoje também, tenho a honra de dizer que é meu sócio ainda. E a gente trabalhou muitos anos nesse escritório. Eu cheguei a ser sócio lá, era diretor de um departamento, muito novo, mas tinha muita vontade. E aí, em 2019, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira. E aí, me juntei com o Dr. Afonso e com o Dr. Tiago, no Rádio Advogados. E aí, a gente começou a pensar como que a gente faria para ter uma mudança de vida mesmo, para aplicar, enfim, todas as técnicas que a gente tinha aprendido ao longo dos anos no mercado e montar um escritório sólido, de qualidade, uma coisa muito qualificada para empregados, porque sempre existiu, os escritórios de advocacia trabalhista, eles são muito profissionais quando eles estão atendendo as empresas. E, infelizmente, no lado do empregado, isso não é ainda uma regra. Então, o que a gente veio para fazer foi mudar o mercado mesmo, enfim, atender com uma qualidade grande, uma qualidade forte, bons profissionais, enfim, tirar aquele estereótipo que, infelizmente, o advogado trabalhista de empregado tem. E, enfim, acredito que está dando certo. Nós estamos aí já num tempo grande. Tivemos uma pandemia aí para superar, mas, enfim, vamos falar mais na sequência, né? É isso aí. Ô, Léo, isso que você falou é legal, porque como o Thiago veio para o escritório primeiro e nós estávamos empenhados em construir o escritório e você chegou para trazer também esse conhecimento de um escritório grande, de trazer um know-how diferente para o nosso escritório e agregando todas as informações. E com isso também veio o Alan, que chegou também depois. O Alan também já trabalhou em muitos escritórios grandes, né, Alan? E também chegou para o escritório para agregar e com mais informação, com mais conhecimento. Conta pra gente, Alan, um pouquinho de você. Oi, eu sou o Alan Martins, sou advogado aí há 15 anos, né? Me formei pela Universidade de Osasco, Unifiel, Universidade Fundação Instituto de Ensino para Osasco, em 2007. Me formei em 2007, em 2008 me tornei advogado. De lá para cá eu venho passando por várias bancas, né, onde eu tive o privilégio de conhecer os meus sócios, né, onde eu me sinto muito honrado de estar entre eles aqui hoje. Entre todos os que estão aqui, 2 foram meus mentores diretos, que é o Leonardo e o Luiz Rogério. E isso para mim é muito importante, muito gratificante. Estar aqui para mim realmente é uma honra, né, um prazer enorme. E me especializei. Tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e venho atuando nesse segmento aí há pelo menos 15 anos de forma direta. Hoje sou gestor do departamento de audiências aqui do RAD, né? Conduzo uma equipe, um time de profissionais, de advogados muito qualificados e me sinto muito feliz, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Que legal. Compartilhando que legal. um pouquinho da minha história. Agora, fala você também um pouquinho da sua história, doutor Afonso. Afinal, você que começou a... Tava faltando só a minha, né? É isso aí. A minha história, ela começou quando eu me formei em Marília, estudei pela Fundação Eurípides, me formei em 2006. E com 2 amigos de faculdade, eles sempre tinham o sonho de ir para São Paulo, conhecer novos mundos, aprender um pouco mais. Eu falei para eles, vamos para São Paulo. E eu coloquei essa ideia para o meu pai e para minha mãe. Só que eles não compraram a minha ideia. Eles falaram assim, você vai para São Paulo? Eu falei, não, vou.
Fui lá, encontrei um apartamento, fiquei lá morando com eles desde 2007, quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, comecei a estudar para concurso público, queria uma carreira pública, mas o tempo foi passando e eu entendi que a carreira pública para mim não ia dar certo. E no meio do caminho, apareceram 2 mentores na minha vida que falaram assim: Afonso, por que você não vai advogar? Eu acho que você tem o perfil de advogado, você não tem muito perfil de trabalhar ser um funcionário público. Eu falei, pô, legal, mas como que eu vou advogar? Eles começaram a me dar um direcionamento, começaram a me apresentar como conversar com o cliente, como fazer uma audiência, e eu comecei a me interessar por isso, estudar o direito do trabalho, que eu nunca tinha estudado, comecei a estudar, me aprofundar, fazer especialização. E com isso, eu conversando com os clientes, eles gostaram da minha pessoa como advogado, do meu atendimento, e o boca a boca na advocacia, que é importante. Sim. Na época não tinha muita internet, não tinha muita divulgação na internet, e o boca a boca que fez o nome, era o Afonso, que era o Dr. Afonso, o boca a boca começou a aumentar dentro das empresas que eu atuava, que eu fazia assessoria jurídica, e com isso o escritório foi crescendo, foi crescendo. Uma coisa bem legal, que essa época eu morava numa república e já namorava com minha esposa, a Tatiana, e quando eu fechava um cliente, eu montava a pastinha do cliente, eu não tinha um escritório, não tinha um lugar para deixar as pastinhas, eu deixava na minha casa, deixava na casa da minha esposa, e aquilo ali começou a aumentar o volume de pastas. Falei, meu, olha quantas pastas já tem aqui. Aí eu falei, eu preciso fazer uma coisa mais profissionalzinha, preciso melhorar a dinâmica do escritório. Aí que eu recebi um auxílio também, eu tive um auxílio para ter uma sala, para ter um espaço para trabalhar. Eu fiquei nesse primeiro momento 3 anos trabalhando sozinho, e eu acho que uma dificuldade muito grande do advogado que começa é essa questão financeira de como que eu vou pagar minhas contas, sim, como que eu vou fechar o meu mês. Esse é o principal desafio do advogado iniciante. A advocacia trabalhista, você trabalha no começo para depois você ter o êxito no final do processo para receber. Isso. Então isso foi um grande desafio. Tive um auxílio muito grande da minha esposa, da Tatiana, ela me ajudou muito nessa época, ela falou assim, eu estou com você, nós vamos conseguir, você vai vencer. E foi um desempenho muito grande, os meus mentores sempre me ajudando, sempre me auxiliando, que já eram advogados experientes e sempre me auxiliando. E depois nessa caminhada, fiz a proposta pro Thiago, que ele veio pro escritório, legal, que aí a gente começou essa caminhada juntos, né? Sim. Legal. Uma história linda, né? Pra gente falar um pouco dos desafios da advocacia, né? Esse início mesmo, como o doutor Afonso falou, é muito complicado para a advocacia do trabalhador, desculpa, porque os nossos honorários, né, a nossa participação no processo, ele vem com o encerramento do processo. E muitas vezes ele demora um tempo grande, então a gente chega a ficar aí, pelo menos, a gente brinca que é pagar um pedágio, né, de às vezes até 5 anos, antes de experimentar o primeiro honorário, enfim, o primeiro dinheiro de honorário, né? Grande. Isso hoje, né, Léo? Porque antes, esses 5 anos aí... O processo era físico, né? Era físico, demorava mais. É isso mesmo. E nessa que você falou, Léo, dos 5 anos, quando eu estava no meio da minha caminhada, eu estava conversando com esse meu mentor, ele falou uma coisa bem interessante que me marcou. Isso me marcou muito. Ele falou assim, Afonso, você está na luta, você está trabalhando, você está conquistando novos clientes, só que coloca uma coisa na sua cabeça. Você precisa ser resiliente. E você pode ter certeza, você vai ganhar o seu primeiro honorário depois de 5 anos de advocacia. Dito e feito. No 5º ano de advocacia, o caixa do escritório encheu. O caixa do escritório encheu. Depois de 5 anos de advocacia. Isso que foi legal. Foi legal. Tem que ter paciência, tem que ter persistência. Porque se a gente for avaliar, é meio ilusório esse negócio de achar que toda empresa tem política de acordo, né? Não é uma realidade. Não. Na verdade, é o contrário. A grande maioria não tem política de acordo e aí tem que aguardar o resultado do processo aí que demanda até uns 5 anos. E a verdade, né, Alan, é que geralmente quando a empresa tem política de acordo e você está precisando muito do dinheiro, se você quiser passar, vamos dizer assim, antecipar o fluxo normal, quer dizer, você vai acabar rifando o processo. Então, você vai acabar conduzindo o cliente a uma estratégia errada, que é fazer um acordo
num valor mais baixo, porque a empresa, no final, ela tá querendo fazer Desconto. economia. Deságio, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu e que a gente aplica aqui no RAD é ficar com o processo no período máximo Possível. para poder alcançar o maior crédito trabalhista possível, né? É uma ideologia que a gente aplica até hoje. Então, quer dizer, se no começo, quando as coisas eram difíceis, o caixa baixo, Aguentou. a gente conseguia... Se você conseguiu suportar esse primeiro período, depois, e você atuar com essa filosofia, depois você vai ver que isso traz um grande fruto, né? E pensando nessa ideia de 10 anos de RAD, o que vocês acham que mudou na advocacia? Lá de 2013, junho de 2013 até hoje, junho de 2023. O que vocês acham? Quais foram as principais mudanças nesses 10 anos? Nossa, Muita Essa coisa. pergunta aqui eu joguei na mesa aí, ó. Não, então- joguei isso aí. Então eu já vou falar a principal e aí vocês escorrem aí, que é a questão virtual, né, cara? Tudo digital hoje, não tem mais papel. Quem sofreu aí com papel? Fazer carga de processo, carregar Nossa, processo. eu fazia, Thiago. Quem sofreu com papel? Thiago, no comecinho do escritório, era tudo papel. Você precisava imprimir a petição inicial, convenção coletiva, 3, tá? 3 petições, 3 convenções verdade, coletivas, documentos do cliente e tinha que numerar. Não tinha estagiário, quem quer numerar? Eu ia lá numerar. Painho. Ia lá numerar. Numerava todas as folhas. E às Só vezes, que daí- às vezes o que acontecia? Alan, chegava lá na distribuição, 40 minutos de fila. Eu já levava meu livrinho, ficava ali lendo e tal. 40 minutos para conseguir ser atendido, porque era um fluxo gigantesco Pegava ali. senha, pegava uma senha. Pegava ficava pegava senha. Aí quando você chegava lá com 4, 5 processos lá, que você já ia de lote para distribuir, né? Chegava lá, a servidora começava a olhar os processos assim. Ô, doutor, você numerou errado aqui. Porque era cheio de regra. Começava Era da cheio de folha regra. 2, é muito complicado. Nossa, aí você tinha que numerar tudo de novo. Verso também. Pedia para numerar às vezes na hora. Deixa eu fazer um risquinho aqui, modo alteração, vou numerar tudo na hora. Então essa dificuldade, isso é verdade, Thiago. difícil. A questão de virar tudo virtual, tudo eletrônico, essa foi uma Ajudou mudança bastante. fundamental. Hoje, com um botão que você aperta, o processo já está distribuído, né? Cara, já e a tá facilitação dentro de da comunicação com o cliente também nem se compara, né? A gente imaginaríamos que em 2013, que é a realidade que você está colocando, a gente estaria aqui 10 anos depois fazendo um podcast sobre advocacia. Não, ninguém. Não existe, né? Não existe. Não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Escuta, mas a questão mesmo do processo ser físico, é assim, se a gente parar para pensar, os processos, quando eles subiam, quando eles alteravam de instância, então tem a sentença, o processo ia para a segunda instância, Nossa, eles tinham que pegar toda a carga de Translado. processo que existia, Colocava num levar para Aham. o tribunal lá em São Aham. Paulo. E para a terceira instância, eles tinham que pegar Avião. todos os processos e levar para Brasília. Avião. Imagina isso. Hoje em dia não, hoje é tudo virtual, Botão. enfim, o processo Botão. é muito mais simplificado. E isso alterou no tempo do processo. É isso que eu ia falar agora. Por isso que o processo hoje demora 3 anos, 4 anos. É, Sim, o porque processo ele tá bem chega mais no rápido. TST praticamente em tempo real. Você deu o comando aqui, o arquivo já tá lá. Exatamente, não tem mais que Sim. viajar É. de caminhão, E quando- de avião. E quando equivocadamente o processo era arquivado? Ixi, mas Extraviado. Extraviado, nossa, processo com 10 volumes. Extraviado. Mas, mas nos últimos 10 anos, esse não foi o único desafio aí que a gente conseguiu superar, né, na advocacia. Tivemos alguns, né? A gente podia falar também um pouco do que aconteceu de alteração legislativa, né? Ah, isso Reforma aconteceu trabalhista, bastante. né? Aquela de 2017? Pesado, né? Aquilo Trabalhador. era, aquela que era para ser 2 ou 3 mudanças e virou mais de 100? Essa foi uma grande alteração, né? Foi um cenário, pelo menos nos primeiros meses ou ano, obscuro, né? É. Todo mundo ficou numa baita insegurança jurídica ali, até todo mundo entender o que tinha acontecido. E ver que não era, até que não foi um monstro, né? Não foi algo que traria algo Aí, a algum destruição do Não. Até que trouxe coisas, positivo. na verdade, muito positivas. A sucumbência é uma delas. Como É que a grande sucumbência. verdade é que, na verdade, eles tentaram fazer uma alteração legislativa para mitigar o direito do trabalhador. Essa é a realidade. Mas esse conflito do capital e da mão de obra, ele é histórico e ele vai existir sempre. Por quê? Porque sempre quando um dos lados da balança ele tá mais pesado, ele vai acabar tentando subjugar o outro. Então,
você tira o direito do trabalhador, a empresa, e a gente está falando assim, via de regra, né? Via de regra, tem muita empresa que é correta, e a gente tem que também reconhecer. Mas tem empresário que, infelizmente, quando ele vê que o trabalhador está numa condição ruim, ele vai tentar tirar o proveito, ou, vamos dizer assim, talvez nem aproveitar, mas andar no limite máximo da lei, que é naquela linha dúbia que é onde aparece a controvérsia, porque daí o trabalhador fala, bom, aparentemente eu tenho direito, mas o empregador também tem uma justificativa porque ele está fazendo. E é aí que surge o conflito. Então, eles tentaram fazer uma alteração legislativa, mas, enfim, o conflito continua acontecendo, porque é diário, né? É diário. Ô, Léo, mas a mudança de 2017, pro escritório, pro RAD, eu entendi que a gente ficou apreensivo, mas o nosso método de trabalho não mudou quase que nada. Muitos clientes que a gente tem atendido esses tempos, eles falam assim, doutor, porque algum escritório, eles não estão mais fazendo tantos pedidos, eles mudaram a forma de advocacia. Eu entendo que a nossa advocacia continuou muito parecida com o que era antes de 2017, com agora, porque nós tentamos entender a realidade do trabalhador, tentamos entender como que era o dia a dia dele dentro das empresas para transcrever todas as informações que eles passam para a gente num processo, com base na lei, a gente conseguir ajudar o trabalhador. Isso que foi importante, que eu achei para o escritório também. Na verdade, assim, eu conheço todos vocês e a gente nunca trabalhou com aquele antigo jargão que existia no X-Trabalho, que vamos jogar a rede e ver o que vem, né? A gente sempre trabalhou focado. Sim. Então, assim, para quem atua dessa forma, a alteração legislativa não teve tanto impacto realmente. Não era uma advocacia aventureira, né, Léo? Exato. Foi uma advocacia pautada, a gente dentro daquilo que o trabalhador realmente tinha direito. Que a lei prevê, exato. Dentro daquilo que a lei prevê. A gente cansa de falar para o trabalhador infelizmente, no teu caso, não tem o que fazer. Exato. Não tem o que fazer, ué. Exato. Então, no nosso caso, houve uma adaptação, não houve uma mudança de metodologia, né? Não houve uma questão que teve que mudar e repensar todo o projeto. Não foi uma reinvenção, não foi uma reinvenção. Na verdade, reinvenção. foi uma adaptação dentro daquilo que alterou. Mas a nossa filosofia continua sendo a mesma. E a realidade é que, assim, a reforma trabalhista, ela acabou tirando muitos profissionais do mercado que, às vezes, trabalhavam de uma maneira antiética, entendeu? Sim. Assim, eu vi vários escritórios de advocacia fechando. Foi uma seleção natural ali, não foi? Exatamente. Acabou, o mercado fez um filtro ali. Um filtro, exatamente. Então, a mudança, enfim, teve até chegou talvez um objetivo, que talvez fosse essa seleção, que não foi pensado nisso, mas foi o que acabou acontecendo na prática, né? Que é essa seleção natural aí de filtrar, né? Mas no primeiro momento... Só os melhores continuaram, se for avaliar. No primeiro momento foi um choque, né? Foi. Precisou, de fato, realmente startar um pouquinho ali as distribuições das ações, esperar para ver como o judiciário ia, de alguma forma, aplicar essa reforma trabalhista, né? Então, tanto a gente como os demais escritórios também aguardaram um tempo necessário ali, um amadurecimento, a se formar novas jurisprudências, novos entendimentos, né? E em cima disso, a gente foi vendo que não era um monstro, não era um bicho de 7 cabeças. Dava para continuar trabalhando, né, dentro de uma metodologia um pouco mais assim razoável. E a partir dali a gente continuou trabalhando normalmente. Foi 2018, 2019, as distribuições elas retomaram. Gradativamente elas retomaram. É legal falar dessa época aí, que é uma recordação que eu tenho, do quanto a gente trabalhou naquele ano de 2017, um pouquinho antes da lei virar. Vocês lembram ou não? Rapaz, nem lembro muito. Eu lembro. Foi uma corrida para poder dar entrada em todos os processos antes da lei virar, né? Força-tarefa, né? Força-tarefa. Aquele segundo semestre nosso, praticamente, o Dr. Luiz está ali, a gente trabalhou praticamente todos os finais de semana, todos os feriados emendado. À noite. A gente chegava a montar processo até 1 hora, 2 horas da manhã, depois entrava uma outra turma 3, 4 horas da manhã, já distribuindo os processos que... Foi uma correria, hein? Uma coisa que a gente não comentou aqui, né, Léo? Que com exceção do Afonso, todos nós aqui viemos do segmento trabalhador bancário, que é um nicho específico. É o mais desafiador. É o mais desafiador. A advocacia do trabalho de empregado, né? Eu tenho certeza disso.
Ainda Exato. que o Afonso não tenha trabalhado diretamente com esse segmento, com esse nicho bancário, indiretamente, paralelo, ele acompanhava o nosso desenvolvimento também. Então ele teve um crescimento profissional em cima disso. Que a advocacia trabalhista bancária, via de regra na justiça, no direito trabalhista, ela é a mais qualificada. Esse profissional, via de regra, ele é mais qualificado. Por que ele é mais qualificado? Porque, de certa forma, ele litiga contra grandes bancos, contra grandes instituições financeiras, que compõem bancas, né, que bancam grandes escritórios de advocacia na defesa deles, profissionais bem qualificados, bem remunerados, e a partir daí você desenvolve melhores capacitações. Mas o que você falou é legal, dessa questão da gente, todos nós termos trabalhado num mesmo escritório e o Afonso não, mas ele sempre foi muito curioso, então ele sempre ficava, escuta, como que vocês resolvem esse problema aqui? Qual que é a solução para essa dor? Então ele sempre foi um pouco curioso e no final isso acabou contribuindo porque a gente acabou formando, ainda que através de, vamos dizer assim, conselhos ou palavras, né? Acabou montando uma estrutura que ficou com a nossa cara, né? Ficou com a nossa cara. Você sempre tem que andar com os melhores, né? E tem que pegar o conselho dos melhores. E pensando nessa ideia da mudança da lei, como que o advogado teve que se adaptar, quais são as habilidades que um advogado hoje tem que ter? Porque antigamente o advogado ele abria assim a portinha dele ali na rua, esperava o cliente entrar, resolvia um problema civil, um trabalhista, um criminal. E hoje, 2023, como que um advogado tem que ser? Quais são as habilidades? Tem que ser generalista? Não precisa ser generalista? Ou quais as habilidades para montar um escritório de advocacia? Eu vou falar assim rapidamente, Alan, mas eu acho que todo mundo meio que concorda com isso. Eu acho que você ter a especialidade, você se especializar naquilo, sempre vai trazer um retorno melhor, tanto para você quanto para o cliente. A advocacia generalista existe e sempre vai existir, né? Essas advocacias de bairro, inclusive, isso é muito natural, é muito normal. Eu vim de uma advocacia assim, porque há necessidade disso, né? Não tem como, muitas vezes, dentro de um escritório, você ter um especialista em cada área. Então, você tem que se virar do jeito que dá. Então, é algo que sempre vai existir. Mas é óbvio que se houver a possibilidade de você se especializar naquela matéria, você não tenha dúvida que o resultado será sempre muito melhor e qualificado. Muito superior, né? Muito, não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer assim, pra gente traçar um Ao paralelo geral. que fica fácil de entender, é que o direito, né, como um todo, ele é muito parecido na evolução dele com o que aconteceu na medicina, né? Então, antigamente a gente tinha aquele médico da família, o médico da família que, quer dizer, ele tratava de tudo. Até dor de dente, bicho de pé, enfim, era tudo, né? Curandeiro, né? E ele fazia, realmente, os médicos de antigamente, eles eram muito bons. Os médicos de antigamente, eles eram muito preparados, então eles não se restringiam a uma área. Não. Só que à medida que a ciência vai evoluindo, quer dizer, e da mesma forma os advogados, então você tinha o advogado da família, quer dizer, o cara cuidava desde o inventário, sucessão, divórcio, alimentos, ele também cuidava das questões trabalhistas, se tivesse algum empregado ali na casa que tinha se desligado, ele fazia o atendimento, a defesa do patrão. E aí, conforme a ciência vai avançando, a gente passa por um amadurecimento e aí as questões vão ficando mais complexas. E mais específicas. Então, aquele generalista, ele já não é mais capaz de atender. Então, todo mundo, quando se forma, é um generalista. A faculdade faz isso com a gente, que é o mais correto, até a meu ver. Mas aí é importante você encontrar um caminho e passar a perseguir ele, porque é ali que você vai encontrar. Ô, Léo, aproveitando, pegando esse seu gancho aí, é importante deixar claro que essa sempre foi a nossa atuação. Mesmo da época que nós éramos advogados especializados em bancários, a partir do momento que eu, como sócio mais contemporâneo do RAD, cheguei em 2022, o escritório RAD, na época do Afonso, Thiago, você, Luiz Rogério, já trilhava esse caminho da especialização, que é o cargo de confiança. Hoje o RAD pode ser considerado o maior escritório do Brasil na defesa do trabalhador, considerado cargo de confiança. Os processos que a gente trabalha. Esse é o nosso nicho. É nisso que a gente trabalha. Pega alguns casos pontuais, porque às vezes é uma indicação de um cliente cargo de confiança, ajuda meu primo, ajuda minha mulher,
mas não é aquele segmento que a gente prioriza. Então, assim, eu acho, pegando aí o gancho de vocês dois, que aquele advogado, aquele estudante de direito que pretende, de repente, atuar na advocacia trabalhista, reclamante, ele também tem aí um caminho opcional, rentável, que é a advocacia de alto valor, que é a advocacia especializada. Você veja que, assim, ó, a evolução do mercado o advogado generalista, que fazia civil, trabalhista, tudo. A gente passou por um advogado que era só de direito do trabalho. Depois a gente caminhou mais um pouco para o advogado que faz só empresa ou só empregado, porque teve um momento que o advogado atendia uma parte e a outra. Sim. Não existia uma exigência de uma diferença, né? E aí a gente caminhou mais um pouco para atender um dos polos só da demanda, ou o trabalhador ou a empresa. E hoje a gente já fala de uma especialização por tema. Então, por exemplo, hoje a gente já fala de cargo de confiança. A gente já falou no passado sobre bancário, a gente já falou sobre petroleiro, enfim. Aviação. Existe, né? Mas é porque Aviação. o mercado é um mercado que exige isso de você, né? É um mercado que é mais exigente. Então, se você não fizer isso, você vai ficar para trás, amigo. Não adianta, não tem jeito. Não adianta você falar que você vai concorrer, por exemplo, Não vai. com uma empresa, uma gigante do mercado aéreo, por exemplo, segmentar uma Aeronáuticas. Latam, uma Gol. Sim. Como que você vai litigar representando o trabalhador Se contra você é um uma instituição generalista. tão grande, se você não tiver o conhecimento específico que te deixe Te habilitado... capacite para isso. Exato, para concorrer. Até mesmo, eu vou falar para vocês, faz muita diferença a postura na hora da audiência, entendeu? Você sentar e saber do tema que você está falando. Sim. Se você não sabe o que você está falando, é natural a pessoa estar insegura. Ainda mais quando ela está trabalhando contra um banco Itaú, entendeu? Contra uma empresa grande, né? Você está sempre contra grandes empresas, né? Exato. Se você não tiver vontade naquele tema e não souber aquilo que você está falando, você está andando num cenário ali obscuro, perigoso, inclusive. Aproveitando que você está falando, Thiago, eu lembro quando eu estava naquela grande banca lá da advocacia trabalhista bancária, eu já sabia que você estava atuando ali no segmento dos aeronautas ali, contra a Latam, Gol, e aquilo para mim era algo assim inimaginável, porque eu não me arriscaria nesse segmento aeronáutico, e eu admirava você por atuar diretamente naquilo. Você se sentia confortável tendo saído do bancário e atuando ali diretamente contra a Latam, Gol, essas grandes companhias aéreas aí? Na verdade é como você falou no início, né? Quem atuou ali naquela área do bancário, uma advocacia extremamente especializada, complexa, tem uma condição de trabalhar em outras... A escola é boa, A né? escola é muito boa, você fica preparado para aquilo. Então, não deixa de ser um desafio, obviamente, mas você consegue desembaraçar aquilo de uma forma mais tranquila, mais natural, né? Mas foi um desafio, né, Afonso? O início nessa área não foi fácil, mas foi muito legal. Então foi você legal. entende que você tinha levado com você tem algumas habilidades que te capacitam para atuar em diversas áreas dentro da advocacia trabalhista reclamante. Qual é o ingrediente principal que você entende que um advogado precisa para começar a atuar? Eu tenho o meu particular, eu acho que o cara tem que ser competitivo. Esse é o Isso primeiro elemento que eu importantíssimo. acho. Qual elemento que O você... cara que é resignado é muito complicado. O advogado resignado que aceita tudo, enfim, não sei. Tem que ser combativo, Alan? Seria mais ou menos nessa Importante, linha? combativo, mas eu acho... Corajoso. Arriscar, que é o que você foi. Cara, eu sempre fui muito corajoso, ousado, nunca tive respeito. Persistente. A verdade é a Resiliente, seguinte, ó. Assim, na minha visão, né? Uma qualidade principal do advogado é assim, ainda que você esteja no primeiro contato com o caso ali, entendendo que existe só uma solução, se você acreditar na solução do que você está fazendo e pesquisar, enfim, fizer um embasamento, a chance do processo dar certo é muito alta. É muito alta. Ainda, eu vi várias vezes processo que toda a jurisprudência falava contrário. Mas aí você traz o caso para o juiz, explica da tua forma, enfim, demonstra para ela com as provas, com as testemunhas e assim, e o caso sair exitoso.